A situação em Israel com os bárbaros ataques terroristas do Hamas, claro, é assunto obrigatório. Eu recomendo que vocês assistam a depoimentos do analista político palestino Bassem Eid, da Prager University dos Estados Unidos, e do Dennis Prager, que estudou no Instituto do Oriente Médio da Universidade de Colômbia. Também indico os perfis nas redes sociais do André Leist, brasileiro e israelense, especialista em Oriente Médio, e do Stand With Us Brasil, que o André, que eu já entrevistei algumas vezes, preside, para ficar bem clara a situação e destruir as mentiras que são contadas sobre os terroristas do Hamas e sobre o Estado de Israel. Eu quero me fixar na trágica cobertura que grande parte da imprensa aqui no Brasil está fazendo sobre os terríveis ataques terroristas do Hamas. Hoje, no vídeo curto, eu falei de algumas expressões que os jornalistas estão usando nas suas matérias. O Hamas está sendo tratado como grupo armado, movimento palestino, grupo, organização, facção islâmica. Os terroristas estão sendo chamados de combatentes, manifestantes, militantes, esquadrões palestinos, homens armados. E os ataques brutais viraram ofensiva palestina, ofensiva militar, embates, conflito, infiltração de militantes, ameaça física. A Folha de São Paulo tem publicado ainda mais absurdos do que os outros veículos, conseguiu quase normalizar a selvageria, quase aprova a morte de inocentes, de civis vulneráveis, de mulheres, de crianças, de idosos. Publicou o seguinte: o ataque do Hamas é um lembrete do risco de manter um status quo injusto, uma lição que vale para outros governos no mundo. E foi além. Deu a entender que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem parcela de culpa nos ataques. E por quê? Porque ele é intransigente, porque é de extrema direita, porque lidera o governo mais à direita da história de Israel. É o mesmo pensamento do Celso Amorim, que manda na política externa do Lula. Ele declarou que Israel acabou gerando essa situação. Olha o que a Folha publicou, tem mais. Israel está hoje nas mãos de uma extrema-direita que aposta no não acordo e na gestão do conflito. A lógica de terror do Hamas aponta para uma perspectiva de que não é mais possível administrar o conflito. Ouviram? Lógica do terror. Vocês lembram da filósofa Márcia Tiburi defendendo a lógica do assalto, que os assaltantes têm o direito de cometer seus crimes porque eles são vítimas da sociedade, e os terroristas do Hamas são vítimas de Israel. A imprensa brasileira, que considera as pessoas de bem que vivem em favelas do Brasil e que são, maioria, reféns da polícia, das forças de segurança e não reféns dos traficantes de drogas, é a mesma imprensa que considera os palestinos de bem, também grande maioria, reféns de Israel e não do Hamas. Os nossos jornalistas defendem a prisão política, a tortura das tias do Zap, dos avós do Zap, de autista, de índio. Vem terrorismo no 8 de janeiro, mas não o praticado pelo Hamas. Uma matéria do G1 teve o seguinte título: entenda o conflito que gera onda de violência entre Israel e Palestina. Repararam? Conflito, onda de violência, Palestina e não grupo terrorista Hamas. O G1, que também já publicou o seguinte: Polícia Federal cumpre mandados em operação que investiga atos terroristas em Brasília. Parte da imprensa brasileira já festejou gente como Cesare Battisti, terrorista italiano assassino. Olha aí a capa da Isto É, de agosto de 2011. Battisti, um cidadão do Brasil.
Outro terrorista que nem sempre foi questionado, Carlos Marighella, matéria do jornal Estado de Minas, de novembro de 2021. Wagner Moura, Marighella é a resposta à tragédia do governo Bolsonaro. Tem filme enchendo a bola do terrorista, mas vocês já leram o Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito pelo Marighella? São dicas de como assaltar, roubar, sequestrar, de como matar. E é fácil de entender por que comunistas defendem o terror. É a defesa dos seus próprios métodos, da sua natureza. Lula é amigo do narcoditador Nicolás Maduro, do ditador Daniel Ortega, dos ditadores cubanos, do Xi Jinping, dos extremistas do Irã, quer ser amigo do Putin e é amigo dos terroristas do Hamas. O Brasil 247 pode publicar que é falso que Hamas parabenizou Lula por vitória nas eleições. Vai ser sempre rebatido nas redes sociais. Por isso, eles defendem a censura às mídias digitais. Pelo menos, ainda há algum compromisso com a verdade em alguns veículos. O IG publicou o seguinte: é verdadeiro que o Hamas parabenizou Lula pela vitória de 2022. Olha, existe o certo e o errado, o bem e o mal, e o Lula vai sempre correr para a desgraça. Ele não defende a democracia coisíssima nenhuma. O caminho dele é a barbárie. O problema é que, como os palestinos de bem, que têm uma causa legítima e são reféns do Hamas, os brasileiros de bem também são reféns de uma figura asquerosa e que é protegida por uma imprensa igualmente asquerosa.